Nas encostas íngremes das favelas do Rio de Janeiro, onde as chuvas torrenciais transformavam ruas de terra em rios de lama, vivia uma menininha chamada Maria. Com apenas 10 anos, ela era uma figura frágil, de cabelos emaranhados e olhos castanhos que pareciam carregar o peso de um oceano de tristezas. Seus pés descalços pisavam com cuidado entre os detritos espalhados, garrafas plásticas, pedaços de madeira e o que restava de casas destruídas. O ar úmido cheirava a mofo e a desespero, misturado ao som distante de sirenes e gritos ecoando pelas vielas estreitas. Tudo havia mudado há 6 meses, quando o dilúvio caiu sobre a favela de Rocinha como uma praga bíblica. A água subiu rápida, engolindo barracos inteiros, arrastando famílias para o abismo. Os pais de Maria, humildes lavadores de carros que sonhavam em tirá-la da miséria, foram vítimas dessa fúria da natureza. Seu pai, João, tentou segurar a mão da esposa enquanto a correnteza os levava, mas o peso da lama os separou para sempre. Maria, por milagre, agarrou-se a uma raiz exposta na encosta, sobrevivendo com arranhões e um coração partido. Desde então, ela vagava pelas ruas, mendigando comida e abrigo, dormindo em cantos protegidos por lonas rasgadas. Mas Maria não era uma criança comum. Desde pequena, ela sentia uma luz quente dentro de si, como se um anjo sussurrasse em seu ouvido. Aos 7 anos, curou o braço quebrado de um menino da vizinhança, apenas com uma oração simples, sussurrada ao pé da cama dele, enquanto a febre o consumia. Deus, toque este corpo com tua misericórdia, murmurava ela, e a dor se dissipava como névoa ao sol. Seus pais, devotos católicos, atribuíam isso a um dom divino, mas a morte os calou. Agora, sozinha, Maria usava seu talento em segredo, ajudando outros órfãos nas ruas. Uma tosse aliviada aqui, uma ferida fechada ali. No entanto, o medo a impedia de revelar mais. As pessoas da favela a viam como uma bênção, mas o mundo lá fora, o das mansões reluzentes da Zona Sul, era um lugar de desconfiança. Naquela manhã chuvosa de novembro, o céu sobre o rio ainda despejava suas lágrimas, mas Maria decidiu descer à favela em busca de algo melhor. Seu estômago roncava como um tambor distante, e os últimos pães que mendigara haviam sido divididos com um grupo de crianças menores. Vestindo um vestido puído, herdado de uma prima falecida no dilúvio, ela caminhou pela estrada sinuosa que levava à Avenida Niemeyer, onde os carros luxuosos dos ricos passavam velozes, salpicando lama em sua direção. Um dia eu vou ter um lar de verdade, sussurrou para si mesma, apertando o crucifixo de madeira que pendia de seu pescoço, o único legado de sua mãe. A avenida era um mundo à parte. De um lado, as favelas se agarravam à montanha como videiras selvagens. Do outro, o Oceano Atlântico batia contra as rochas, com suas ondas espumosas refletindo o sol tímido que tentava romper as nuvens. Maria parou em uma curva, onde um posto de gasolina semi-abandonado oferecia sombra. Ali, ela se sentou no meio-fio, estendendo a mão para os motoristas que paravam no sinal. Por favor, senhor, uma moeda para comer. Implorava com voz suave, os olhos baixos, para não desafiar olhares hostis. Foi então que um carro imponente surgiu, um Mercedes preto reluzente, com vidros fumê e rodas que brilhavam como joias. Dentro dele, ao volante, estava Carlos Santos, um homem de 45 anos, dono da construtora Santos Filhos, uma das maiores do Brasil. Carlos era o epítome do sucesso, terno italiano impecável, relógio de ouro no pulso e uma expressão de quem comandava impérios. Sua empresa erguia arranha-céus no centro do Rio e resorts na Costa Verde, mas sua vida pessoal era um inferno particular. 3 filhos.
Pedro, de 12 anos, Ana, de 9, e Lucas, de 6, padeciam de uma doença rara, uma forma agressiva de distrofia muscular que os confinava a cadeiras de rodas e camas de hospital. Os médicos, os melhores que o dinheiro podia comprar, davam prognósticos sombrios. Sem cura, Senhor Santos, apenas gerenciamento da dor, diziam eles, enquanto Carlos enterrava sua fortuna em tratamentos experimentais. Naquele dia, Carlos dirigia para uma reunião no Leblon, mas sua mente estava nublada pela preocupação. Pedro havia tido uma crise na noite anterior e o choro de Ana ecoava em seus ouvidos. Por que eu, Deus? Por que meus filhos? Murmurava ele para si, apertando o volante até os nós dos dedos ficarem brancos. O sinal fechou e o carro parou bem em frente a Maria. Ela viu a oportunidade e se aproximou, batendo levemente no vidro do passageiro. Senhor, por favor, me ajude. Eu não tenho nada. O vidro desceu devagar, revelando o rosto severo de Carlos. Seus olhos, frios como aço, varreram a menina de cima a baixo. O que é isso? Uma mendiga suja na minha frente? Grunhiu ele, com o sotaque carregado da elite carioca. Dois seguranças, homens corpulentos, em ternos escuros, saltaram do carro de escolta atrás e se aproximaram rapidamente. Afaste-se, garota. Não encoste no veículo do Senhor Santos. Berrou o primeiro, empurrando Maria com o braço musculoso. Ela tropeçou para trás, caindo na poça de lama, o vestido agora manchado de marrom. Eu, eu só queria uma ajuda, gaguejou Maria, limpando as lágrimas misturadas à chuva. Seu coração acelerou, o dom dentro dela pulsava, como se quisesse se manifestar, mas o medo a conteve. Carlos riu, um som seco e sem humor. Ajuda? Você é uma rua ratinha, uma órfã das favelas que só quer roubar o que os outros suaram para ter. Vá embora antes que eu chame a polícia. Essas crianças como você são o problema do rio, proliferando como baratas depois da chuva. As palavras cortaram Maria como facas. Ela se lembrou das histórias que sua mãe contava sobre os ricos, que viviam em torres de vidro enquanto os pobres afundavam na lama. Mas algo na voz de Carlos, a dor escondida por trás da raiva, a tocou. Seus filhos, eles estão doentes, não é? Eu sinto isso. Deus me mostrou, disse ela em um impulso, erguendo-se devagar. Os seguranças riram, mas Carlos congelou. O quê? Como você sabe disso? Está espionando minha família, sua pirralha? Maria balançou a cabeça, os olhos fixos nos dele. Não, senhor. É um dom. Eu posso orar por eles. Posso curá-los. O sinal abriu e Carlos pisou no acelerador, mas não sem antes lançar um olhar de desprezo. Cura. Você? Vá brincar de santa em outro lugar. Meus filhos precisam de médicos, não de superstições de favela. O carro acelerou, deixando Maria sozinha na avenida, o coração pesado. Mas uma semente havia sido plantada. Ela sabia que o destino os cruzaria novamente. Enquanto o Mercedes se afastava, Maria continuou sua jornada pela cidade. Ela desceu até a praia de Copacabana, onde turistas em shorts coloridos e chapéus de palha passeavam pelo calçadão. O sol agora rompia as nuvens, pintando o mar de azul vivo, mas para Maria era só mais um dia de luta. Ela se aproximou de uma barraca de milho assado, o cheiro tentador fazendo sua boca salivar. Tia, por favor, um pedacinho, pediu à vendedora, uma mulher de meia idade, com um sorriso cansado. A mulher hesitou, mas viu a magreza da menina. Tudo bem, pequena, mas ore por mim. Ouvi dizer que você tem esse dom. Maria assentiu, pegando o milho quente e mordendo com gratidão. Sentou-se na areia, observando as ondas quebrarem na costa. Em sua mente, revivia a cena com Carlos. Por que ele foi tão cruel? Seus filhos sofrem e ele nem ouve. Mas o dom a consolava.
Era como uma voz suave dizendo que nada era por acaso. Na mansão dos Santos, no alto do Joá, Carlos estacionou o carro na garagem climatizada. A casa era um palácio moderno. Paredes de vidro com vista para a Lagoa Rodrigo de Freitas, piscina infinita e jardins impecáveis. Mas dentro, o ar era opressivo. Ele subiu as escadas de mármore, ignorando os empregados que o saudavam. No quarto de Pedro, encontrou o menino em sua cadeira de rodas, olhando pela janela com olhos vazios. Pai, você viu o médico hoje? Perguntou Pedro, a voz fraca. Carlos se ajoelhou ao lado dele, forçando um sorriso. Ainda não, filho, mas vamos vencer isso. Eu prometo. Ana e Lucas estavam no quarto ao lado, brincando fracamente com bonecas e carrinhos adaptados. A esposa de Carlos, Isabel, ausente em mais uma viagem para clínicas na Europa, deixara um vazio que ele preenchia com trabalho. Aquela menina na rua. Ela mencionou meus filhos. Como? Pensou ele, balançando a cabeça. Delírio de uma órfã. Enquanto isso, Maria, fortalecida pelo milho, decidiu explorar mais a cidade. Ela pegou um ônibus lotado, um privilégio raro, pago com moedas achadas na rua, e desceu no centro, perto do Teatro Municipal. As ruas fervilhavam de vida. Vendedores ambulantes, gritando ofertas, cariocas apressados em seus afazeres. Maria se perdeu na multidão, mas seu instinto a guiou até um hospital público, onde o cheiro de antisséptico e lamentos a atraiu. Ali, ela se esgueirou para uma ala pediátrica, vendo crianças como ela, mas presas a tubos e máquinas. Uma enfermeira a avistou e a repreendeu. Ei, você não pode estar aqui. Saia. Mas antes, Maria se aproximou de um menino com perna engessada. Posso orar por você? Sussurrou. O garoto assentiu, e ela fechou os olhos, as mãos sobre a perna dele. Senhor, restaura esta criança como nos dias da tua graça. Um calor emanou de suas palmas, e o menino piscou, surpreso, sentindo a dor sumir. A enfermeira, boquiaberta, viu o gesso se soltar sozinho. Um milagre sutil, mas real. Notícias de curas como essa corriam pelas favelas, mas Maria fugiu antes de ser questionada. No caminho de volta, ela ouviu conversas sobre a construtora Santos, que planejava um novo empreendimento nas encostas, um que poderia deslocar mais famílias como a dela. Eles constroem sobre nossas tumbas, murmurou um homem. Maria sentiu uma determinação crescer. Talvez eu precise encontrar esse Carlos de novo. Seus filhos precisam de mim, mesmo que ele não saiba. Ao anoitecer, Maria retornou à favela, escalando o morro sob a luz fraca dos postes improvisados. Encontrou abrigo em um barraco abandonado, deitando-se sobre um colchão fino. As estrelas piscavam acima, e ela orou. Deus, guia meus passos. Mostre-me como ajudar aqueles que me rejeitam. Sonhos a visitaram naquela noite, visões de crianças correndo livres, de um homem rico de joelhos, lágrimas nos olhos. Acordou com o sol nascendo, pronta para o que o dia traria. Dias se passaram em uma rotina de sobrevivência. Maria ajudava onde podia, curou uma febre em uma idosa, aliviou a dor de um trabalhador ferido na construção. Mas o encontro com Carlos a obcecava. Ela ouvia rumores nas ruas. Os filhos do grande empresário estavam piorando e ele oferecia recompensas por qualquer pista de cura milagrosa. Eu sou a cura, pensou ela, mas como se aproximar de um mundo que havia como lixo. Uma oportunidade surgiu em uma feira livre no Jardim Botânico. Carlos, em um raro momento de folga, passeava com os filhos em cadeiras de rodas motorizadas, ladeado por seguranças. O ar floral do parque contrastava com a fragilidade das crianças. Pedro apontou para um estande de doces. Pai, posso tentar? Carlos assentiu, mas o menino mal conseguia segurar a colher.
Maria, que vendia flores silvestres ali perto, colhidas na favela, os avistou de longe. Coragem a impulsionou. Ela se aproximou, ignorando os olhares. Senhor Santos, por favor, me escute. Eu sou a menina da avenida. Seus filhos. Eu posso ajudá-los. Carlos se virou, o rosto endurecendo. Você, outra vez? Guardas. Os homens avançaram, mas Ana, a menina de olhos curiosos, interveio. Pai, espere. Ela parece gentil. O que ela quer dizer? Carlos hesitou, vendo o brilho nos olhos de Maria. Fale então, mas seja rápida. Maria se ajoelhou ao lado de Lucas, o menor, que tossia fracamente. Eu oro, é tudo o que preciso. Fechou os olhos e começou. Pai Celestial, toca este menino com teu amor, restaura suas forças, como curaste os doentes em Cafarnaum. Um brilho sutil envolveu a cena, invisível aos céticos, mas Lucas respirou fundo, a tosse cessando. Ele piscou, surpreso. Eu me sinto melhor, pai. Carlos arregalou os olhos, mas o ceticismo venceu. Coincidência. Leve-os embora. Os seguranças a arrastaram, mas Maria gritou: Deus não mente, volte para mim quando precisar. Enquanto era levada, viu o rosto de Pedro iluminado pela esperança fugaz. Naquela noite, na mansão, Lucas adormeceu sem dor pela primeira vez em meses. Carlos, bebendo uísque em seu escritório, questionava-se. É loucura, mas e se? Ele ligou para o médico que confirmou. Inexplicável, senhor. Os exames mostram melhora. O coração do homem rico começou a rachar, como uma represa sob pressão. Maria, de volta à favela, sentiu a conexão. O dom pulsava forte. Ela sabia que o reencontro final viria, e com ele, a transformação de vidas entrelaçadas pelo destino. O sol do meio-dia escaldava o asfalto da Avenida Atlântica, em Copacabana, transformando o calçadão em um espelho de luz refletida pelas ondas do mar. Maria caminhava devagar, os pés doloridos pelo concreto quente, carregando uma sacola improvisada de pano onde guardava as poucas moedas que conseguira mendigando na manhã. O ar salgado misturava-se ao cheiro de protetor solar e quitutes de vendedores ambulantes, um mundo vibrante e inalcançável para ela. Turistas riam alto, posando para fotos com o pão de açúcar ao fundo, enquanto cariocas nativos corriam de bicicleta ou jogavam frescobol na areia. Mas para Maria, era só mais um cenário de solidão, onde ela se sentia invisível como uma sombra. Desde o encontro na feira do Jardim Botânico, 2 dias antes, o dom de Maria pulsava com mais intensidade, como se o Espírito Santo a urgisse a agir. A cura parcial em Lucas a deixara exausta, mas esperançosa. Eles vão voltar, murmurava ela para si, enquanto se abrigava à sombra de uma palmeira. Na favela, as noites eram agitadas por sussurros. Uma menininha das ruas curara o filho do grande Carlos Santos. Os boatos corriam como fogo em palha seca, mas Maria os ignorava, focando na sobrevivência. Ela havia encontrado refúgio temporário com Dona Rosa, uma viúva idosa que vendia frutas no mercado e a acolhera por pena. Fique aqui, minha flor, mas cuidado com os ricos. Eles comem os pobres como você no café da manhã. Avisara a mulher, com olhos sábios enrugados pelo tempo. Enquanto isso, na mansão dos Santos, o ar-condicionado zumbia como um enxame invisível, mas não aliviava o calor emocional que sufocava a casa. Carlos andava de um lado para o outro no escritório, o telefone colado ao ouvido, enquanto discutia com um médico particular. O que você quer dizer com melhora inexplicável? Faça mais testes. Eu pago o que for preciso. Sua voz ecoava pelas paredes forradas de mogno, cheia de frustração acumulada. Lucas, o caçula, agora brincava no chão do quarto ao lado, arrastando um carrinho de brinquedo sem a fraqueza de antes. Mamãe, olha, eu consigo pegar sozinho.
exclamara ele na véspera, quando Isabel retornara de sua viagem, os olhos dela marejados de incredulidade. Mas Isabel, uma mulher elegante de 38 anos, com cabelos loiros tingidos e joias discretas, atribuía a medicação. Foi o tratamento na Suíça, Carlos, não superstições. Pedro e Ana, no entanto, continuavam frágeis. Pedro, o mais velho, passava as horas em sua cadeira de rodas no terraço, contemplando a lagoa onde iates de luxo deslizavam. Seus músculos atrofiados o impediam de correr como os outros meninos da escola particular, e o bullying sutil dos colegas o deixava quieto, os olhos castanhos, iguais aos do pai, cheios de uma tristeza profunda. Por que eu sou diferente, pai? Deus me odeia? Perguntara a ele certa noite, a voz tremendo. Carlos o abraçara forte, mentindo. Não, filho, vamos consertar isso. Ana, mais sensível, desenhava anjos em seu caderno, inspirada pela menina gentil da feira. Ela rezou por Lucas, papai. Talvez ela seja um anjo disfarçado, dissera a mãe, que rira nervosamente. Carlos não conseguia esquecer o brilho nos olhos de Maria. Aquela rua ratinha o perturbava. Ele que construíra um império do nada, filho de imigrantes portugueses que lavavam pratos em Niterói, desprezava a fraqueza, mas a de seus filhos o destruía por dentro. Naquela tarde, após cancelar uma reunião, ele decidiu investigar. Chamou seu assistente, um homem magro chamado Roberto, que o seguia como uma sombra. Encontre tudo sobre aquela mendiga da favela. Nome, família, o que for, e veja se há relatos de curas. Roberto ergueu uma sobrancelha, mas obedeceu, saindo para as ruas com um tablet na mão. Maria, alheia a isso, seguiu seu instinto até o bairro Peixoto, um enclave residencial chique perto da praia. Ali, as ruas arborizadas contrastavam com o caos da favela e ela se sentia uma intrusa. Sentou-se em um banco de praça, observando crianças ricas brincando em um parquinho privado, suas risadas como sinos. Uma delas, uma garotinha de tranças, caiu de um balanço, chorando com o joelho ralado. Os pais, distraídos em uma conversa, não notaram de imediato. Maria se aproximou devagar. Posso ajudar? Não dói, prometo. A mãe, uma socialite com óculos escuros, a olhou com desconfiança. Quem é você? Fique longe da minha filha. Mas a criança, curiosa, estendeu o joelho. Maria ajoelhou-se, sussurrando uma oração silenciosa. Senhor, cura esta ferida pequena, como fazes com as grandes. Suas mãos tremiam levemente ao tocar a pele, e um calor suave fluiu. A raladura fechou-se ante os olhos atônitos da família. Meu Deus, como? Gaguejou o pai, um advogado bem vestido. A mãe, recuperando-se do choque, ofereceu dinheiro. Tome, menina. Obrigada. Maria recusou com um sorriso tímido. Não preciso de dinheiro, só de bondade. Ela se afastou, o coração leve, mas logo ouviu passos pesados atrás. Dois homens, investigadores contratados por Roberto, a seguiram discretamente, anotando tudo. De volta à mansão, Isabel confrontou Carlos no jantar. A mesa longa de carvalho estava posta com porcelana fina, mas os pratos mal foram tocados. As crianças comiam devagar, Lucas agora com mais apetite. Eu ouvi sobre essa menina da rua. Pedro me contou. Você a mandou embora? Perguntou Isabel, a voz baixa para não alarmar os filhos. Carlos bufou, cortando um pedaço de filé mignon. Ela é uma charlatã, Isabel. A cura de Lucas foi coincidência, mas mandei investigar. Se for golpe, eu acabo com ela. Pedro interveio, os olhos suplicantes. Pai, e se ela puder me ajudar? Eu quero correr de novo, jogar futebol como o tio Zé. Ana assentiu, apertando a mão do irmão. Por favor, papai. Ela parecia verdadeira. Carlos sentiu um aperto no peito. Seus filhos, frutos de um casamento que outrora fora apaixonado,
agora eram prisioneiros de seus corpos. Ele se lembrou de sua própria infância pobre, correndo pelas praias de São Conrado, livre como o vento. Tudo bem. Amanhã, se Roberto encontrar ela, eu converso. Mas o orgulho o corroía. Admitir fraqueza era impensável para o homem que erguera torres de concreto sobre fundações de suor. Na favela, a noite caía como um manto pesado, pontuada por tiros distantes de gangues rivais. Maria ajudava Dona Rosa a preparar um ensopado de feijão com restos de vegetais, o fogo de lenha crepitando no fogão improvisado. Você tem um dom, menina, mas o mundo é cruel com os benditos, disse a velha, passando a mão calejada pelos cabelos de Maria. Ela contou histórias de sua juventude, um curandeiro na Bahia que fora linchado por inveja, uma freira que curava leprosos e foi esquecida. Use com sabedoria, ou te queimarão. Maria assentiu, mas seu sono foi agitado por sonhos, visões de cadeiras de rodas vazias, de uma família reunida em oração. Ao amanhecer, Roberto a encontrou. Ele subiu o morro com um carro discreto, perguntando por uma menina que cura. Os moradores protetores negaram no início, mas um menino que Maria ajudara revelou o barraco de Dona Rosa. Ela é boazinha, moço. Não machuque ela. Roberto bateu à porta e Maria atendeu, os olhos arregalados de medo. O senhor Santos quer te ver. No escritório dele, no centro, ele quer falar sobre os filhos. Dona Rosa protestou. Não vá, filha, é armadilha. Mas Maria sentiu o chamado divino. Eu vou, Deus me protege. O trajeto até o centro do Rio foi uma viagem a outro planeta. No sedã de Roberto, Maria via pela janela os contrastes. Favelas dando lugar a arranha-céus espelhados, camelôs substituídos por vitrines de grifes. O escritório da construtora Santos ocupava os últimos andares de um prédio na Avenida Rio Branco, com lobby de mármore e recepcionistas em uniformes impecáveis. Os seguranças a revistaram com rudeza. Nada de truques, pirralha. Grunhiu um, confiscando seu crucifixo temporariamente. Maria engoliu o medo, subindo no elevador espelhado que a fazia se sentir pequena. Carlos a esperava em sua sala panorâmica, com vista para a Baía de Guanabara. Ele estava de pé, atrás da mesa de vidro, braços cruzados, o terno cinza destacando sua postura imponente. Sente-se, ordenou, apontando uma cadeira de couro. Maria obedeceu, as mãos no colo. Você acha que pode curar meus filhos? Prove. Mas se for mentira, eu te mando para um orfanato onde mendigos como você pertencem. As palavras eram veneno, mas Maria ergueu o queixo. Eu não minto, Senhor. Deus me deu isso desde pequena. Meus pais morreram no dilúvio, mas antes eu curava os doentes na favela. Deixe-me ver as crianças. Carlos riu, um som amargo. Seus pais? Provavelmente bandidos que afundaram na própria lama. E você, uma órfã fedorenta, quer entrar na minha casa? Ele apertou um interfone, chamando Isabel e as crianças para uma visita surpresa. Minutos depois, eles entraram. Isabel elegante em um vestido floral, Pedro e Ana em cadeiras de rodas, Lucas caminhando devagar com muletas, um progresso notável. Os olhos das crianças brilharam ao ver Maria. É ela, a anjinha! Exclamou Ana, estendendo a mão. Isabel franziu a testa. Carlos, isso é loucura. Uma menina de rua? Mas Pedro implorou. Mãe, por favor, eu sinto que ela pode. Carlos cedeu, relutante. Tudo bem, mas sob vigilância. Cure-os ou suma para sempre. Maria se aproximou de Pedro primeiro, ajoelhando-se ao nível dele. Feche os olhos, menino. Vamos orar juntos. Sua voz era um sussurro calmo, como o mar em calmaria. Pai nosso que estais nos céus, cura este corpo fraco, dá-lhe asas como aos anjos. Ela tocou os ombros dele,
e um tremor sutil percorreu o ar. Pedro arquejou, sentindo o calor se espalhar por suas pernas inertes. Lentamente, ele moveu os dedos dos pés, um movimento impossível dias antes. Eu sinto formigamento, gritou ele, lágrimas escorrendo. Isabel cobriu a boca, chocada. Ana e Lucas observavam, hipnotizados. Mas Carlos, cético, interveio. Basta, isso é histeria. Médicos, chamem os médicos. Enquanto a família entrava em polvorosa, Maria continuou, virando-se para Ana. Agora você, pequena, confie em Jesus. Outra oração, outro toque, e Ana ergueu o braço com força renovada, o rosto iluminado de alegria. Obrigada, eu posso desenhar sem tremer. Lucas, já melhor, abraçou Maria. Você é minha amiga. O caos reinava. Enfermeiros chegavam correndo. Isabel chorava abraçando as crianças. Pedro tentava se levantar da cadeira. Carlos, pálido, recuou para a janela, o império de ceticismo desmoronando. Como isso é possível? Você é uma bruxa das favelas? Maria o encarou, serena. Não, senhor. Sou uma criança de Deus, como seus filhos. O amor cura, não o dinheiro. Ele não respondeu, mas algo em seu olhar mudara. Uma fresta de dúvida, de esperança. Horas depois, no hospital particular onde levaram as crianças para exames, os resultados confirmaram. Melhoras drásticas, músculos respondendo como em remissão. Isabel sussurrou para Carlos no corredor. Ela salvou eles. Admita. Ele balançou a cabeça, mas convidou Maria para ficar na mansão temporariamente. Só até vermos se é real. Nada mais. Maria aceitou, o coração transbordando. Naquela noite, na suíte de hóspedes, uma cama fofa que a fez chorar de emoção. Ela orou. Obrigada, Senhor. O primeiro passo foi dado. Mas o orgulho de Carlos ainda resistia. Ele a vigiava de longe, questionando empregados sobre sua origem suja. A transformação estava apenas começando, entrelaçando destinos em um tapete de milagres e redenção. A luz da manhã filtrava-se pelas cortinas de linho da suíte de hóspedes na mansão dos Santos, pintando listras douradas no rosto adormecido de Maria. Pela primeira vez em meses, ela acordara em uma cama macia, com lençóis que cheiravam a lavanda e um travesseiro que embalava sua cabeça como um abraço maternal. O quarto era um sonho para ela. Paredes pintadas em tons suaves de azul, uma escrivaninha de madeira polida com livros infantis que ninguém lera e uma janela que dava para o jardim exuberante, onde pássaros cantavam entre as flores de hibisco. Mas o luxo a deixava inquieta. Era como usar um vestido apertado, bonito, mas estranho, à sua pele calejada pela rua. Maria se levantou devagar, os pés tocando o tapete persa macio. Vestiu o pijama simples que Isabel lhe dera na noite anterior, um presente relutante, comprado às pressas por uma empregada. Lave-se, menina. Não queremos que traga pulgas para casa, dissera Isabel com um sorriso forçado, os olhos ainda vermelhos das lágrimas de alívio pelos filhos. Maria foi ao banheiro privativo, maravilhada com o chuveiro quente que caía como uma chuva gentil, sem a sujeira da favela. Enquanto a água lavava a lama residual de sua alma, ela orou em silêncio. Senhor, guia esta família, que o coração de pedra se torne carne. Lá embaixo, na cozinha ampla com ilhas de granito e eletrodomésticos de aço inoxidável, o café da manhã era servido com eficiência silenciosa pelas empregadas. Carlos estava à cabeceira da mesa, lendo o jornal O Globo em seu tablet, as rugas em sua testa mais profundas que o habitual. A notícia principal falava de um novo projeto da construtora Santos, um condomínio de luxo nas encostas de Vidigal, que prometia vistas panorâmicas, mas ameaçava deslocar moradores das favelas vizinhas. Ele ignorava os comentários dos ativistas. O progresso exigia sacrifícios, pensava.
Isabel servia suco de laranja para as crianças, que agora comiam com entusiasmo renovado. Pedro, ainda na cadeira de rodas, mas com movimentos mais fluidos nos braços, espalhava geleia no pão. Papai, a Maria vai orar por mim hoje de novo? Eu quero andar como o Lucas, disse ele, os olhos brilhando de expectativa. Ana, sentada ao lado, desenhava em um guardanapo uma menininha com asas ao lado de três irmãos felizes. Ela é como a Virgem Maria, mamãe, da favela, mas santa. Lucas, já sem muletas, correu pela cozinha, quase derrubando uma jarra de leite. Eu corro. Veja, pai. Isabel sorriu pela primeira vez em meses, mas seu olhar para Carlos pedia respostas. O que fazemos com ela, Carlos? Os médicos dizem que é remissão, mas. E se for temporário? Carlos dobrou o jornal virtual, a voz grave. Ela fica até o fim da semana. Mais testes, mais orações. Se funcionar, eu agradeço. Se não, rua. Maria desceu as escadas em espiral, guiada pelo cheiro de pães frescos e frutas tropicais. As empregadas cochichavam ao vê-la. Olha a mendiga chique agora, mas vai durar. Ela entrou na cozinha tímida, o estômago roncando, apesar do constrangimento. Bom dia, murmurou, os olhos baixos. As crianças a bombardearam com alegria. Maria, sente aqui, prove uma mão, gritou Ana, puxando uma cadeira. Carlos a observou como um falcão, notando como ela se movia com graça, apesar da magreza. Coma. Mas lembre-se, você está aqui por eles, não por caridade. Isabel serviu um prato: ovos mexidos, torradas e iogurte com granola. Maria comeu devagar, saboreando cada mordida como um banquete divino. Obrigada, senhora. É como o céu. Após o café, Carlos levou todos ao jardim, um oásis de palmeiras e fontes murmurantes. A piscina infinita refletia o céu azul e, ao fundo, o mar se estendia até o horizonte. Maria se ajoelhou no gramado úmido de orvalho, convidando Pedro para uma oração mais profunda. Vamos devagar, menino. Deus constrói aos poucos, como uma casa forte. Ela segurou suas mãos, fechando os olhos. Senhor Jesus, olha para este filho teu. Fortalece seus músculos como fortaleceste Sansão. Dá-lhe pernas para dançar na tua presença. Um vento suave soprou, agitando as folhas, e Pedro sentiu um formigamento intenso subir das pernas. Ele tentou se erguer, apoiando-se em Maria. Tremendo, deu um passo, o primeiro em anos. Eu ando, pai, veja! Gritou, caindo nos braços do pai com lágrimas. Carlos o segurou, o coração martelando. Isabel chorava abertamente, abraçando Ana enquanto Maria orava por ela. Para você, pequena artista, cores vivas no corpo e na alma. Ana se levantou da cadeira, correndo desajeitada, mas livre para colher uma flor. Eu vou. Obrigada, Maria. Lucas dançava ao redor, intocável pelo milagre que o precedera. A família estava em êxtase, mas Carlos, embora emocionado, mantinha a guarda. Impressionante. Mas como? Você usa alguma erva, algum truque de curandeiro? Maria balançou a cabeça, serena. Só fé, Senhor, a mesma que move montanhas, como nos evangelhos. O dia prosseguiu em uma bolha de felicidade frágil. Isabel, tocada, levou Maria para comprar roupas, um vestido simples de algodão, sapatos novos e um colar de contas coloridas. No shopping do Village Mall, em São Conrado, Maria se perdia entre as vitrines reluzentes. É tudo tão bonito, mas eu prefiro o mar livre. Isabel, suavizando, compartilhou um pouco de sua vida. Eu vim de uma família humilde em Minas. Casei com Carlos pensando em segurança, mas a doença das crianças nos quebrou. Você nos deu esperança. Maria sorriu. Deus usa os pequenos para grandes coisas. Enquanto isso, Roberto, o assistente, investigava mais fundo. Ele visitou a favela de Rocinha, subindo o morro com motoristas locais.
Encontrou Dona Rosa, que o recebeu com desconfiança. A Maria é um anjo, moço. Salvou minha artrite com uma oração. Se machucarem ela, o céu vai cair sobre vocês. Roberto anotou relatos: curas em crianças febris, feridos de bala restaurados. Ela não pede nada, só ora e vai. De volta ao escritório, ele relatou a Carlos: não é golpe, senhor, é milagre. Os pobres a chamam de Pequena Santa. Carlos, em uma reunião com engenheiros sobre o projeto de Vidigal, distraiu-se pensando nisso. Milagre, eu construo o real, mas e se... À tarde, uma crise surgiu. Pedro, exausto pelo esforço, sofreu uma recaída. As pernas fraquejaram e ele caiu no gramado, gemendo de dor. Maria, ajude! Chorou Ana. A menina correu, mas Carlos a impediu, furioso. Pare! Você piorou ele! Guardas, levem-na para fora! Os seguranças avançaram, agarrando Maria pelos braços. Soltem, eu posso ajudar! Protestou ela, lágrimas nos olhos. Isabel interveio. Carlos, pare! Olhe para ele! Mas o homem, tomado pelo pânico, gritou: você é uma fraude! Uma órfã manipuladora que explora nossa dor. Saia da minha casa, Rua Ratinha. Maria, magoada, deixou-se levar até a portaria. Deus perdoa você, Senhor, mas seus filhos precisam de mais orações. Do portão, ela viu Pedro sendo carregado para dentro, o rosto contorcido. O coração dela doía como se fosse dela a dor. Caminhando pela estrada sinuosa do Joá, com os novos sapatos já sujos de poeira, ela chorou. Por que, Senhor? Ele é tão cego. Mas uma voz interior sussurrou: a escuridão precede a luz. Na mansão, o médico chegou às pressas. Estresse muscular, senhor, mas os exames mostram regeneração. É temporário. Pedro se recuperou devagar, mas o incidente rachou a família. Isabel confrontou Carlos no quarto. Você a expulsou como lixo, e se ela for a única esperança? Ele se sentou na beira da cama king size, a cabeça nas mãos. Eu tenho medo, Isabel. Medo de acreditar e perder tudo de novo. Minha infância, pobre, sem nada. Jurei nunca mais fraquejar. Ela o abraçou. Então fraqueje agora, pelos nossos filhos. Dias se passaram em tensão. As crianças perguntavam por Maria, desenhando cartas que Isabel postava anonimamente para a favela. Carlos mergulhava no trabalho, visitando o canteiro de obras em Vidigal, onde máquinas escavavam a terra. Ali, ele viu as favelas ao lado, barracos precários, crianças jogando futebol com bola de meia. Um operário, vendo sua angústia, comentou: os ricos constroem, mas esquecem as raízes. Minha filha morreu no dilúvio de Rocinha. Se uma cura existisse. Carlos o interrompeu, mas as palavras ecoaram. Maria, de volta à favela, encontrou abrigo com Dona Rosa. Eles te rejeitaram, minha flor. Os ricos são assim, ouro por fora, podre por dentro. Mas Maria curava ali. Uma mãe com febre pós-parto, um idoso com tosse crônica. Os boatos cresceram. Repórteres locais farejaram a história da menina milagrosa. Um jornalista da Globo apareceu, mas ela fugiu, tímida. Não quero fama, só ajudar. Uma noite, sob chuva fina, Carlos dirigiu até Rocinha. O carro luxuoso chamava a atenção nas vielas estreitas, faróis cortando a escuridão. Ele parou no barraco de Dona Rosa, batendo a porta com mãos trêmulas. Eu preciso dela. Pedro piorou de novo. Dona Rosa o encarou. A senhorita Maria? Depois do que fez? Mas Maria, ouvindo, saiu. Eu vou, vovó. Ele é pai sofrendo. No carro, o silêncio era pesado. Carlos murmurou: desculpe, eu fui cruel, como uma criança assustada. Maria tocou sua mão. Todos somos, Senhor. Vamos salvar seu filho. Chegando à mansão, a família esperava ansiosa. Maria orou por Pedro a noite toda, o dom fluindo como um rio. Ao amanhecer, ele se levantou, correndo pelo jardim. Eu ando, eu vivo.
A família chorou em união, Isabel abraçando Maria como filha. Carlos, de joelhos, sussurrou: Você mudou tudo. Obrigado. Mas a jornada de redenção mal começara. Sombras do passado de Maria e os projetos de Carlos nas favelas pairavam, testando a fé recém-nascida. A semana seguinte, na Mansão dos Santos, transformou-se em um período de calmaria aparente, como o olho de um furacão que varre o litoral carioca. As crianças, agora correndo pelo jardim com energia renovada, enchiam a casa de risadas que ecoavam pelas salas amplas, um som que Isabel guardava como tesouro há muito perdido. Pedro, o mais velho, descobrira o prazer de chutar uma bola de futebol no gramado bem cuidado, seus pés descalços afundando na grama úmida, enquanto Ana o aplaudia, correndo ao lado com um buquê de flores silvestres. Irmão, você é mais rápido que o vento do mar, gritava ela, os cabelos soltos dançando como as ondas de Ipanema. Lucas, o caçula, escalava árvores baixas e mergulhava na piscina com splashes alegres, sua pele bronzeada reluzindo sob o sol de novembro. Maria, venha brincar. Você é nossa rainha dos milagres, chamava ele, estendendo a mãozinha pegajosa de suco de maracujá. Maria, ainda adaptando-se ao luxo que a envolvia como um casulo estranho, participava das brincadeiras com um sorriso tímido, mas seu coração ansiava pela simplicidade da favela. O quarto de hóspedes tornara-se seu refúgio, onde ela desenhava mapas imaginários de Rocinha em papéis soltos, lembrando os rostos de Dona Rosa e das crianças de rua que curara. Isabel, mais aberta agora, a incluíra nas rotinas familiares. Aulas de casa com uma tutora particular, onde Maria aprendia a ler melhor e a somar números que iam além das moedas mendigadas. Você é esperta, menina. Com educação, pode mudar o mundo, dizia Isabel, enquanto teciam pulseiras de miçangas no terraço, o sol poente tingindo a lagoa de tons alaranjados. Mas por trás da gentileza havia uma tensão sutil. Isabel ainda via Maria como uma convidada temporária, uma peça exótica em seu quebra-cabeça familiar. Carlos, no entanto, lutava internamente como um navio à deriva em alto mar. Pela manhã, ele observava as crianças pela janela do escritório, o contraste com sua própria infância pobre o assombrando. Filho de pescadores em uma vila de Niterói, ele correra pelas praias com redes de emalhar, sonhando com torres que tocassem as nuvens. Eu conquistei tudo sozinho, sem Deus ou milagres, murmurava para si, assinando contratos para o projeto de Vidigal que avançava implacável. As máquinas rugiam nas encostas, derrubando árvores antigas e deslocando barracos precários, enquanto ativistas protestavam nas ruas abaixo. Progresso para todos, justificava ele em entrevistas, mas à noite o sono o fugia, atormentado por visões de Maria, aquela órfã das favelas que abalara seu mundo de concreto e aço. Uma tarde, durante um piquenique no jardim, a família se reuniu sob uma pérgola coberta de jasmins. A mesa estava farta, sanduíches de queijo Minas, salada de abacaxi com hortelã e sucos frescos espremidos na hora. As crianças riam enquanto jogavam frisbee, mas Pedro parou de repente, ofegante. Pai, minhas pernas. Doem um pouco. Foi um eco fraco da recaída anterior, mas suficiente para gelar o ar. Isabel empalideceu, olhando para Maria. Faça algo! Carlos, que bebia uma caipirinha gelada, bateu o copo na mesa. Basta de pânico, ela não é médica. Chame o doutor. Mas Maria se aproximou calmamente, tocando a perna de Pedro. É só cansaço, menino. Vamos orar para fortalecer. Sua voz era um bálsamo, e em minutos a dor dissipou-se, deixando Pedro correndo novamente. Viu, papai? Ela é mágica! Exclamou Ana, abraçando Maria.
O incidente abalou Carlos mais que ele admitia. Naquela noite, após as crianças dormirem, ele chamou Maria ao seu escritório, uma sala imponente com paredes cobertas de prêmios e fotos de construções grandiosas. O Cristo Redentor restaurado, hotéis na Barra da Tijuca. O ar cheirava a couro e charuto cubano. Sente-se, Maria. Quero entender você. Ela obedeceu, as mãos cruzadas no colo, o vestido novo contrastando com sua postura humilde. Carlos acendeu uma luz suave, inclinando-se para a frente. Como isso funciona? Esse dom. Seus pais te ensinaram? Algum padre na favela? Maria balançou a cabeça, os olhos fixos nos dele. Não, senhor, foi no dilúvio que descobri mais. Meus pais se afogaram me salvando, gritando: Deus te proteja, filhinha. Eu orei pela primeira vez forte ali, agarrada à raiz. E uma luz veio, me aqueceu. Desde então, quando toco e oro, Deus age através de mim. Carlos ouvia, fascinado apesar de si. Dilúvio, o mesmo que levou tantos. Minha empresa ajudou na reconstrução, sabe? Doei máquinas para limpar a lama. Mas Maria o interrompeu suavemente. Limparam a lama, mas não as lágrimas. Muitas crianças como eu ficaram sozinhas, Senhor. E agora, com seus projetos nas encostas, mais vão perder lares. As palavras o atingiram como uma maré alta. Ele se levantou, andando até a janela com vista para as luzes da cidade. Você acha que eu sou um monstro? Eu construo para o futuro. Empregos, casas modernas. As favelas são caos. Gangues, enchentes. Maria se aproximou, ousada. Caos para quem não vê as pessoas. Eu vivi lá. Vi mães chorando por filhos doentes, porque não têm remédios. Seu dinheiro cura corpos como os seus filhos, mas e os outros? O diálogo esticou-se pela noite, vozes ecoando baixas. Carlos compartilhou sua dor. Eu via minha mãe rezando para São Pedro, pedindo peixes na rede, mas era trabalho duro que nos tirou da miséria. Quando meus filhos adoeceram, eu rezei também. Barganhei com Deus em igrejas caras. Nada. Até você. Lágrimas, raras para ele, umedeceram seus olhos. Maria tocou seu braço. Deus usa os fracos para confundir os fortes, como na Bíblia. Deixe-me te curar o coração também, Senhor. Ele recuou, orgulhoso. Meu coração está bem, mas fique mais tempo. As crianças precisam. Os dias seguintes trouxeram uma rotina de milagres cotidianos. Maria acompanhava Isabel em visitas a orfanatos, onde usava seu dom discretamente. Uma criança com asma, respirando livre. Um menino cego, vendo cores pela primeira vez. Você é um presente, Maria, sussurrou Isabel em um desses lugares, um centro em Botafogo, lotado de camas improvisadas. Carlos muda devagar, mas muda. As crianças dos Santos, agora inseparáveis de Maria, insistiam em histórias da favela. Conte do dilúvio, Maria. Como você sobreviveu? Pediu Lucas, aninhado em seu colo durante uma fogueira no jardim. Ela contou, voz trêmula. A água veio como um monstro, engolindo tudo. Eu gritei por mamãe e papai, mas eles se foram. Deus me segurou. Pedro sério disse: Você é corajosa, mais que heróis de filme. Mas sombras cresciam. Jornais sensacionalistas farejaram a história. Milagre na mansão dos Santos, menina de favela cura herdeiros ricos. Repórteres acampavam na portaria, flashes cegando a noite. Carlos, furioso, reforçou a segurança. Eles vão distorcer tudo. Você vira atração de circo. Maria temia. Eu só quero ajudar, não fama. Dona Rosa visitou uma vez, trazida por Roberto, e abraçou Maria com lágrimas. Minha flor cresceu em palácio, mas cuidado, os ricos devoram os santos. Elas oraram juntas, na capela da casa, um quarto pequeno, com imagens de Nossa Senhora Aparecida. Um conflito explodiu durante uma reunião familiar no domingo. Carlos anunciara planos,
para expandir o projeto de Vidigal, ignorando petições de moradores. Vai trazer prosperidade, defendeu ele à mesa de jantar com velas tremulando. Isabel, influenciada por Maria, contestou. E as famílias desalojadas, como as de Rocinha no dilúvio? As crianças atônitas olharam para Maria. Pedro falou: Pai, Maria veio da favela. Se machucarem o lar dela. Carlos explodiu. Basta, ela não é da família. É uma hóspede que cura por pena. Ferida, Maria correu para o jardim, chorando sob as estrelas. Ana a seguiu. Não chore. Papai tem medo de perder o controle. Carlos, arrependido, a encontrou ali. Eu falei besteira. Esse projeto é meu legado, mas você me faz questionar. Eles caminharam pelo jardim, o ar perfumado de jasmim. Maria compartilhou memórias. No dilúvio, vi casas como as suas caírem. Ricos e pobres afundam juntos. Ele parou, olhando o mar distante. Talvez eu precise ver sua favela. De verdade. No dia seguinte, contra o conselho de assessores, Carlos dirigiu até Rocinha com Maria e as crianças. Um gesto arriscado. As vielas estreitas os engoliram, o carro serpenteando entre motos e barracos coloridos. Moradores se aglomeraram, curiosos. É o homem rico com a pequena santa, murmuraram. No coração da favela, Dona Rosa os recebeu em seu barraco simples, oferecendo café coado. Crianças magras cercaram as dos santos, compartilhando bolas de gude. Maria curou uma menina com queimadura, o ar enchendo-se de sussurros de admiração. Carlos viu a miséria. Esgoto a céu aberto, paredes remendadas com lonas, mães lavando roupa em baldes. Um homem idoso, vítima do dilúvio, aproximou-se. Sua empresa limpou a lama, mas não reconstruiu corações. Minha neta se perdeu. Carlos, tocado, prometeu ajuda imediata. Vou pausar o projeto em Vidigal, construir escolas aqui. As crianças aplaudiram, Pedro abraçando um menino local. Somos amigos agora. De volta à mansão, a família orou unida pela primeira vez, Maria guiando. Senhor, une ricos e pobres em teu amor. Carlos sentiu uma paz nova, o orgulho cedendo. Mas desafios persistiam. A imprensa pressionava, e o passado de Maria, traumas do dilúvio, emergia em pesadelos. Isabel sugeriu terapia, mas Maria preferia a oração. Meu dom cura o corpo, o tempo, a alma. A transformação de Carlos acelerava. Ele cancelou reuniões para brincar com os filhos, ensinando Pedro a nadar. Obrigado por nos salvar, Maria. Você é mais que hóspede. Ela sorriu. Somos todos família de Deus. Mas o clímax se aproximava, com o fundo de ajuda e a adoção no horizonte, testando laços recém-forjados. O sol de dezembro começava a atingir o céu do rio com tons de laranja e rosa, anunciando um verão que prometia calor intenso e chuvas repentinas, como se a cidade se preparasse para lavar antigas feridas. Na mansão dos Santos, a rotina havia se estabilizado em uma harmonia tênue, mas profunda, como as raízes de uma árvore frágil que se entrelaçam na terra rochosa das encostas. Maria agora ocupava um lugar à mesa de jantar, não mais como hóspede, mas como uma presença essencial. Sua cadeira entre Ana e Lucas, onde as mãos pequenas se tocavam em gratidão silenciosa. As crianças, plenamente curadas, enchiam os dias com descobertas. Pedro treinava futebol no jardim, com um coach particular, suas pernas fortes, chutando a bola com precisão, o suor escorrendo pelo rosto enquanto gritava gol para um público imaginário. Ana pintava quadros vibrantes no ateliê improvisado, cores explodindo em telas que capturavam anjos e favelas, inspirada pela nova irmã. Lucas, o mais travesso, corria pela casa com um cachorro adotado de um abrigo, latidos ecoando pelas escadarias de mármore. Isabel, transformada pela gratidão, havia se tornado uma mentora carinhosa para Maria.
Elas passavam as tardes na biblioteca, um cômodo amplo com estantes de mogno alcançando o teto abobadado, cheirando a papel antigo e incenso de lavanda. Leia isso, Maria. É O Pequeno Príncipe. Fala de mundos invisíveis como o seu dom, sugeria Isabel, sentando-se ao lado com um chá de camomila. Maria, cujos olhos devoravam as palavras com fome recém-despertada, respondia com voz suave. Ele diz que o essencial é invisível aos olhos, como a fé que cura, senhora. Elas riam de ilustrações e Isabel compartilhava segredos. Eu era como você, órfã emocional em uma família de fazendeiros. Carlos me salvou, mas a doença nos cegou. Agora vejo claro. Essas conversas teciam laços, mas Isabel notava as sombras nos olhos de Maria, pesadelos do dilúvio que a acordavam gritando à noite. Conte-me, filha, solte o peso. Maria, relutante, descrevia. A água subia, engolindo barracos. Eu vi minha mãe ser arrastada, chamando meu nome. Acordo sentindo a lama no peito. Carlos, o epicentro da mudança, mergulhava em um redemoinho de autodescoberta. Seu escritório, outrora um bunker de papéis e chamadas urgentes, agora tinha uma Bíblia aberta sobre a mesa, ao lado de blueprints de projetos. Ele cancelara a expansão de Vidigal, redirecionando recursos para uma iniciativa ousada. Um centro comunitário em Rocinha, com clínicas gratuitas e escolas técnicas. Não é caridade, é investimento humano, declarava em reuniões com o conselho, sua voz firme, mas temperada por uma humildade nova. Roberto, o assistente, o via transformado. Senhor, os acionistas reclamam, mas os jornais elogiam. O magnata redimido pela fé. Carlos ria, mas internamente lutava. Às noites, ele caminhava pelo terraço, olhando as luzes piscantes da favela distante, lembrando o desprezo inicial por Maria. Eu a chamei de Rua Ratinha. Como fui cego? Em uma confissão privada com um padre amigo, murmurou: Padre, ela curou meus filhos, mas e meu orgulho? Ainda dói admitir que precisei de uma criança pobre. Um sábado, a família planejou uma saída ao Cristo Redentor, um ritual para celebrar a cura. O teleférico subia devagar, o vento fresco do Corcovado carregando o som distante do samba de uma roda de capoeira abaixo. No topo, com o rio estendido como um tapete de esmeraldas e safiras, Pedro apontou para a Rocinha. Ali está o lar de Maria. Olha como brilha. Ana tirou fotos com um celular novo, capturando Maria abraçada a Isabel. Lucas, pulando, perguntou: Maria, você cura o mundo todo? Ela sorriu, tocando a estátua imponente. Um coração por vez, pequeno. Deus faz o resto. Carlos, de lado, observava o grupo, o coração apertado. Vocês são minha maior construção, disse baixinho para Isabel, que o beijou na bochecha. E Maria é o arquiteto. Mas o passado não se deixava enterrar facilmente. Naquela semana, um telefonema mudou o tom. Dona Rosa, a voz trêmula pela linha ruim, avisou: Menina, tem problema na favela. Um menino, o Zé, que você curou da febre, agora tá pior. Gangue o baleou por roubar pão. E dizem que o projeto do Senhor Carlos trouxe mais violência com os despejos. Maria empalideceu, contando a Carlos no jantar. A mesa, com pratos de moqueca de peixe fumegante e arroz soltinho, ficou silenciosa. Eu preciso ir, senhor. Ele é como um irmão. Carlos, mastigando devagar, assentiu. Vamos juntos, todos. As crianças aplaudiram, mas Isabel hesitou. É perigoso. A favela não é passeio. No dia seguinte, o comboio familiar subiu o morro em 2 carros reforçados, com seguranças discretos. As vielas estreitas os engoliram, o cheiro de feijão cozinhando, misturando-se à fumaça de fogueiras. Moradores se aproximavam, curiosos. A pequena santa voltou, e com os ricos. No barraco de Dona Rosa, encontraram Zé,
um garoto de 8 anos, deitado em um colchão sujo, a perna enfaixada com trapos ensanguentados. Seus olhos febris brilharam ao ver Maria. Você veio? Dói tanto. Ela se ajoelhou, ignorando a sujeira, e orou. Senhor, como curaste o paralítico, restaura este menino. Afasta a dor, fecha a ferida. Suas mãos sobre a perna dele emanaram calor, e Zé arquejou, a cor voltando ao rosto. Eu sinto forte de novo. Dona Rosa chorou, abraçando Maria. Você é bênção, filhinha. Carlos, assistindo, viu o caos ao redor. Crianças descalças brincando em poças, mães lavando roupa em baldes de água turva, grafites de gangues nas paredes remendadas. Um líder comunitário, um homem robusto chamado Manuel, confrontou-o. Seus projetos deslocam gente, senhor. O dilúvio levou casas, e agora vocês levam esperanças. Como vamos viver? Carlos, sem defesas, respondeu: Eu errei. O centro que planejo será para vocês. Clínicas, empregos, sem despejos. Deixem-me ajudar. Manuel apertou sua mão calejada. Palavras são vento. Mostre com atos. As crianças dos santos, tocadas, distribuíram brinquedos e doces de uma cesta preparada por Isabel. Pedro sentou com Zé, contando sobre sua cura. Eu não andava, mas Maria me fez correr. Você vai chutar bola logo. Ana desenhou um anjo para ele. Lucas compartilhou um carrinho. De volta à mansão, o incidente abalou a todos. Naquela noite, em uma conversa à beira da piscina, com estrelas refletindo na água iluminada, Carlos se abriu para Maria. Hoje, vi minha cegueira. Eu construí fortunas ignorando isso. Seus pais. No dilúvio, eu poderia ter doado mais para a prevenção. Maria, sentada com os pés na água, disse: Eles morreram salvando-me, Senhor. Mas Deus usa tragédias para bem. Como a sua família me achou. Ele tocou seu ombro, um gesto paternal. Você é mais que hóspede, Maria. Quero que fique para sempre, como filha. As palavras pairaram, emocionando-a. Eu honraria isso, mas minha favela precisa de mim. Isabel, ouvindo de longe, juntou-se a eles. Carlos tem razão. Adotemo-la, legalmente. As crianças espiando da varanda correram para baixo, gritando: Sim, Maria, nossa irmã. Abraços se multiplicaram, risos misturando-se ao canto dos grilos. Mas Maria, com lágrimas, confidenciou a Isabel: Eu amo vocês, mas temo. O dom atrai inveja, e meu passado ainda dói. Isabel a embalou. Juntos curamos tudo. A notícia da adoção vazou para a imprensa, virando manchete. Família Santos adota milagreira de favela. Carlos anunciou o fundo. Santos Esperança, para crianças das favelas, com clínicas e educação. Doações fluíram, mas críticas também. Lavagem de imagem? Ele ignorou, focando no real. Em uma missa na Catedral de São Sebastião, a família se reuniu, Maria no centro, orando pela nova vida. Obrigada, Senhor, por unir corações. Contudo, tensões residuais pairavam. Um ex-sócio de Carlos, invejoso, espalhou boatos. A menina é fraude, os milagres são teatro. Investigadores privados vasculharam o passado de Maria, encontrando apenas testemunhas de curas autênticas. Carlos os confrontou. A fé não se prova em labs. Saiam. Maria, fortalecida, curou uma empregada com artrite, dissipando dúvidas internas. A família, agora coesa, planejava o futuro. Viagens, mas sempre voltando às raízes. O capítulo da adoção se aproximava, com reconciliação total e o fundo florescendo, mas testes finais de fé testariam seus laços entre o luxo e a lama da alma. O mês de dezembro, no Rio de Janeiro, trazia consigo o ritmo acelerado do Natal se aproximando, com luzes piscando nas avenidas largas e o aroma de rabanadas fritas misturando-se ao sal do mar. Na Mansão dos Santos, o ar estava impregnado de expectativa, não apenas pelas festas,
mas pela formalização da adoção de Maria, um passo que Carlos havia impulsionado com uma determinação renovada. O advogado da família, um homem idoso de terno impecável chamado Doutor Oliveira, chegara naquela manhã chuvosa, carregando pastas grossas de documentos legais que cheiravam a papel recém-impresso e tinta fresca. A sala de estar, com sofás de veludo creme e uma lareira crepitante apesar do calor tropical, servia de palco para o momento. Carlos, vestido com uma camisa social casual, andava de um lado para o outro, o relógio de ouro ticando em seu pulso como um lembrete do tempo que perdera com os filhos. Isso é certo, doutor. Nenhum problema com a origem dela? Perguntou, a voz ainda carregada de resquícios de dúvida. Doutor Oliveira ajustou os óculos, folheando as páginas. Nenhum, senhor Santos. Maria é órfã declarada após o dilúvio de Rocinha, sem parentes conhecidos. A guarda provisória já foi concedida pela juíza, considerando o interesse superior da menor e o testemunho das curas. Assine aqui, e ela será legalmente sua filha no Natal. Maria, sentada em uma poltrona fofa com as mãos no colo, vestia um suéter branco tricotado por Isabel, os olhos castanhos brilhando de uma mistura de alegria e receio. As crianças rodeavam-na como guardiãs. Pedro com um braço protetor sobre seus ombros, Ana segurando um buquê de flores do jardim e Lucas balançando um sino de Natal improvisado de papel. Vai ser oficial, Maria. Você é nossa para sempre, exclamou Lucas, pulando no lugar, seus cabelos cacheados suados pela excitação. Isabel, radiante em um vestido verde esmeralda que realçava seus olhos, apertou a mão de Maria. Desde o dia que você entrou aqui, suja de lama e cheia de fé, soube que era destino. Agora, assinemos e celebremos. Carlos hesitou por um segundo, lembrando o desprezo inicial. O Litnaya Sirotá, como a chamara em sua arrogância, mas o olhar das crianças o dissolveu. Ele pegou a caneta, assinando com traços firmes. Pronto, bem-vinda à família, filha. Maria, lágrimas escorrendo, abraçou-o pela primeira vez, sentindo o cheiro de colônia cara misturado à vulnerabilidade. Obrigada, pai. Deus uniu o que a chuva separou. O beijo na bochecha dele foi selo de reconciliação, um gesto que fez Ana chorar de felicidade. A notícia se espalhou como ondas no Oceano Atlântico. Jornais como o Globo estamparam. Milagre vira família, Santos adota curandeira de favela. A imprensa acampava novamente na portaria, microfones estendidos para Carlos durante uma coletiva improvisada no jardim. Não é sobre milagre ou dinheiro, declarou ele, de pé ao lado de Maria, que segurava o crucifixo de madeira restaurado. É sobre segunda chance. Maria curou nossos filhos e nosso coração. O Fundo Santos Esperança, que lancamos, ajudará centenas de crianças como ela, clínicas em favelas, educação gratuita, prevenção de desastres como o dilúvio. Aplausos ecoaram, mas perguntas cortantes vieram. E os despejos em Vidigal? Isso é real ou marketing? Carlos, agora humilde, respondeu: pausamos tudo. Construiremos com as comunidades, não sobre elas. Aprendi que bases sólidas vêm de pessoas, não de cimento. O fundo já florescia. Naquela tarde, Carlos levou Maria e as crianças à primeira obra em Rocinha. Um terreno plano, onde tratores moviam terra com cuidado sob a supervisão de Manoel, o líder comunitário. O ar cheirava a poeira fresca e esperança, com trabalhadores locais sorrindo ao ver a família. Aqui vai a clínica, ali a escola, explicou Carlos, apontando plantas arquitetônicas em um tablet. Maria tocou o solo, orando silenciosamente. Senhor, faça brotar vida deste chão. Dona Rosa, presente com um grupo de vizinhos, abraçou-a. Minha flor virou raízes fortes.
O barraco fica vazio sem você, mas o coração cheio. Zé, o menino baleado que ela curara, correu até Pedro, chutando uma bola nova. Obrigado pela amiga santa. As crianças brincaram juntas, rindo enquanto a chuva fina começava, transformando a poeira em lama, um eco poético do dilúvio que os unira. De volta à mansão, os preparativos para o Natal intensificaram a união. A casa se encheu de enfeites, uma árvore de 7 pés no hall, adornada com bolas douradas e estrelas de papel feitas por Ana, luzes piscando ao som de vilancicos tocados no piano por Isabel. Maria, fascinada, ajudou a assar biscoitos de gengibre na cozinha ampla, o aroma doce preenchendo o ar. Na favela, Natal era uma vela e oração. Aqui é um sonho, disse ela a Lucas, que lambuzava farinha no nariz. Carlos, surpreendentemente, juntou-se, amassando massa com mãos que outrora só assinavam cheques. Eu odiava festas, temendo ausências, mas agora, com todos curados. Sua voz embargou e Maria o consolou. A ausência de dor é o maior presente, pai. Mas a reconciliação com o passado exigia mais. Na véspera de Natal, Carlos organizou uma visita à igreja, onde os pais de Maria haviam sido enterrados, um cemitério simples em São Conrado, com lápides modestas cobertas de musgo após o dilúvio. A família foi de carro, o silêncio respeitoso quebrado apenas pelo som da chuva no para-brisa. No túmulo de João e Rosa, marcado por uma cruz de madeira, Maria ajoelhou, colocando flores brancas. Mamãe, papai, eu os amava. Deus me levou para cá, mas vocês vivem em mim. Lágrimas caíam, e ela contou a história completa. O pânico da enchente, o grito dos pais, sua oração desesperada. Carlos, ao lado, ajoelhou-se também, a chuva molhando seu terno. João, Rosa, perdoem-me. Minha empresa poderia ter prevenido isso com diques melhores. Eu era cego pelo lucro. Agora honro vocês com o fundo. Isabel abraçou Maria, sussurrando. Eles sorriem do céu, filha. As crianças tocadas colocaram desenhos no túmulo. Pedro, um futebol com anjos, Ana, uma família unida, Lucas, estrelas. Vocês são avós agora, disse ele inocentemente. O momento selou a cura emocional. O passado não mais uma ferida aberta, mas uma cicatriz que contava de resiliência. O Natal chegou em glória. A ceia na mesa longa incluía feijoada vegetariana para Dona Rosa, convidada especial, e frutos do mar frescos do mercado de Botafogo. Velas tremulavam, e Carlos fez um brinde, pela família renascida, pela fé que constrói pontes sobre abismos. Presentes se trocaram. Maria ganhou um quarto permanente, decorado com toques da favela, uma rede e quadros de rocinha pintados por Ana. Ela retribuiu com pulseiras tecidas à mão, simbolizando união. Para que o amor circule como o sangue, disse. O fundo ganhou impulso. Na semana seguinte, a primeira clínica abriu em Rocinha, com Maria cortando a fita ao lado de Carlos. Filas de mães com filhos doentes formavam-se e ela orou por uma dúzia, febres baixando, ossos se endireitando. É o começo, disse Manuel, apertando a mão de Carlos. Você mudou, Rico. A família, agora completa, planejava mais. Viagens à Bahia para curas em massa, mas sempre ancorada no Rio. Contudo, testes finais vieram. Um escândalo. O ex-sócio de Carlos processou, alegando fraude nos milagres para lucrar com o fundo. Jornais sensacionalistas duvidaram. Circo de fé ou golpe? Carlos, no tribunal, defendeu. Minha palavra de pai. Maria é real. Ela testemunhou, sua voz infantil ecoando. Deus cura, não eu. O juiz, tocado por relatos de curas verificadas, arquivou o caso. A vitória fortaleceu-os, provando que a verdade prevalecia. Com o ano novo à porta, a família Santos, outrora fragmentada, tornara-se farol. Maria,
De órfã de rua, a filha amada sussurrava orações noturnas. Obrigada pelo lar, pela cura de todos. O futuro brilhava, com o fundo expandindo esperanças pelas favelas e corações reconciliados dançando ao ritmo da vida carioca. O ano novo de 2026 despontava no Rio de Janeiro, com fogos estourando sobre a Baía de Guanabara, pintando o céu noturno em explosões de vermelho, ouro e azul, como se o próprio oceano celebrasse a renovação. Na mansão dos Santos, a família reunira-se na varanda ampla, com vista para a Lagoa Rodrigo de Freitas, onde barquinhos de luzes flutuavam como estrelas caídas. Maria, agora oficialmente Maria Santos, de 10 anos e coração transbordante, segurava taças de suco de caju para as crianças, enquanto os fogos refletiam em seus olhos castanhos, ainda marcados pelas cicatrizes da favela. É como Deus dizendo: novo começo, murmurou ela para Pedro, que a abraçava forte, os braços fortes ganhos pelo milagre. Você nos deu isso, mana. Feliz ano. Ana e Lucas dançavam ao som de samba suave, tocado em um alto-falante, os cabelos molhados pela garoa fina que caía como bênção, misturando-se ao suor da excitação. Carlos, ao lado de Isabel, erguia um copo de champanhe suave, o rosto iluminado não só pelas luzes, mas por uma paz que ele outrora julgara impossível. O homem que construíra impérios de concreto agora via sua maior obra na família unida. Filhos correndo livres, uma esposa sorridente e Maria, a ponte entre mundos. Ao futuro, brindou ele, a voz grave ecoando. Que o Fundo Santos Esperança espalhe curas por todo o Rio. Isabel, com um vestido branco fluido que ondulava na brisa, beijou sua bochecha. E a reconciliação total. Seu coração mudou mais que os corpos das crianças. Dona Rosa, convidada para a ceia, assentia da poltrona de vime, seus olhos enrugados brilhando. Vocês viraram um milagre em si. A favela sente a diferença. Os meses seguintes foram um florescimento de ações concretas. O Fundo Santos Esperança, com sede inicial na Clínica de Rocinha, expandiu-se rapidamente, financiado por doações de celebridades e empresas tocadas pela história. Carlos, renunciando a parte de seu salário executivo, dedicou-se à administração, visitas semanais às favelas, onde supervisionava a construção de mais centros, não torres de luxo, mas edifícios sólidos com salas de aula equipadas, laboratórios médicos e hortas comunitárias. Construímos com as mãos do povo, não contra elas, declarava em reuniões com Manuel e outros líderes, suas mãos calejadas, agora sujas de terra, não só de canetas. Uma manhã ensolarada de fevereiro, ele levou a família a um novo canteiro em Vidigal, onde o antigo projeto de despejo virara moradias acessíveis. Maria, correndo entre operários, orava por um trabalhador com dor nas costas. Senhor, alivia este homem que ergue o futuro. O homem, um pai de família, endireitou-se surpreso, abraçando-a. Pequena, você cura mais que remédios. As crianças inspiradas tornaram-se embaixadoras mirins. Pedro organizou um time de futebol misto entre meninos da mansão e da favela, treinando no campo improvisado de Rocinha, a bola voando sob o sol escaldante enquanto risadas ecoavam. Eu era preso em rodas, agora corro por todos, gritava ele, marcando gols que celebravam união. Ana montou oficinas de arte nas clínicas, ensinando crianças pobres a pintarem seus sonhos, favelas transformadas em jardins, anjos voando sobre o Cristo Redentor. As cores curam a alma, dizia ela, distribuindo pincéis novos, o estúdio cheirando a tinta fresca e esperança. Lucas, o menor, entregava brinquedos e livros em visitas, sua inocência derretendo resistências. Maria me ensinou. Compartilhar é como orar. Exclamava, abraçando Zé, agora seu companheiro inseparável de brincadeiras.
Maria, no centro de tudo, equilibrava sua nova vida com o dom. De manhã, frequentava a escola particular no Leblon, onde colegas curiosos a cercavam. É verdade que você cura? Ela sorria tímida, respondendo com lições de fé. À tarde, viajava com Carlos para sessões de cura no fundo, filas de mães com bebês febris, idosos com artrite, vítimas de acidentes nas obras. Em uma tarde chuvosa de março, em uma tenda montada na favela, ela orou por uma multidão. Pai Celestial, como tocaste os leprosos, toca estes filhos teus. Restaura corpos e lares. O ar se encheu de suspiros de alívio, curas acontecendo em ondas, uma criança tossindo menos, uma mulher cegando menos na névoa da dor. Mas o dom a esgotava. Noites em que Isabel a encontrava exausta na cama, suando frio. Descanse, filha, Deus não quer mártires. Maria confidenciava. É como carregar o rio nas costas, mãe, mas vale pela luz nos olhos deles. A reconciliação se aprofundava em camadas emocionais. Carlos, em terapia familiar sugerida por Isabel, confrontou seu passado mais fundo. Em uma sessão na clínica do fundo, com um psicólogo local, ele chorou pela primeira vez em público. Eu via os pobres como obstáculos. O dilúvio levou pais de Maria, e eu, rico, ignorei os alertas de enchentes por cortes em diques para lucrar. Perdoe-me, mundo. Maria, presente, tocou sua mão. Pai, o arrependimento cura como a oração. Seus atos agora honram os que se foram. Isabel compartilhava memórias próprias. Noites em Minas, rezando por chuva em secas, casando-se com Carlos por segurança, mas perdendo-se na dor dos filhos. Vocês me trouxeram de volta, dizia a Maria, tecendo uma colcha familiar com retalhos de tecidos da favela e da mansão. Conflitos residuais testavam a família. Em abril, uma enchente menor atingiu Rocinha, ecoando o dilúvio que mudara tudo. Chuvas torrenciais transformaram vielas em rios de lama, barracos cedendo. Carlos mobilizou o fundo imediatamente, caminhões de suprimentos, voluntários da construtora, erguendo barreiras. A família desceu o morro, Maria na frente, orando enquanto ajudava a evacuar famílias. Não tema, tia, Deus segura a raiz como me segurou, gritava ela a uma mãe carregando um bebê. Pedro e Lucas distribuíam cobertores. Ana desenhava mapas de rotas seguras. Carlos, enlameado, carregava idosos nos ombros. Eu juro, isso não acontece mais. O fundo vai construir diques permanentes. A enchente, embora pequena, uniu a comunidade. Moradores que outrora o viam como opressor, agora o chamavam de irmão rico. Manuel, ao lado dele na lama, disse: Você renasceu, Santos. A mídia, agora aliada, documentou o heroísmo. Família Santos salva a favela, de vilões a heróis. Mas invejas persistiam. Um grupo radical acusou o fundo de evangelismo forçado, protestando na clínica. Carlos enfrentou-os calmamente. Não forçamos fé. Oferecemos amor e saúde. Julguem pelos frutos. Maria, em um raro momento de coragem pública, falou a repórteres: Deus cura quem crê, mas ajuda vem de mãos unidas, ricas e pobres. Os protestos murcharam, tocados pela sinceridade. No aniversário de Maria, em maio, a família celebrou na praia de Copacabana, onde tudo começara, a avenida onde ela mendigara. Uma mesa montada na areia, com bolo de coco e frutos do mar grelhados, cercada por amigos da favela e da elite. Dona Rosa cortou o bolo, lágrimas nos olhos. Minha flor completou 10 em palácio, mas com alma de favela. Presentes fluíram, um colar de ouro de Carlos, livros de Isabel, desenhos das crianças, brinquedos de Zé. Pedro ofereceu uma bola assinada, para chutar juntas as tristezas. À noite, sob estrelas, Maria orou pela todos. Senhor, obrigado pela jornada da lama ao amor. Que esta família seja luz para o Brasil. O fundo expandiu para outras favelas, Complexo do Alemão,
Maré, com clínicas satélites e programas de prevenção. Carlos, semi-aposentado, via sua empresa adotar políticas éticas, construções sustentáveis, empregos locais. Isabel fundou um grupo de apoio para mães de favelas, compartilhando sua jornada. As crianças cresciam bilíngues em mundos. Escola chique de dia, futebol na favela à tarde. Anos se passaram em flashes de felicidade. Pedro, capitão de time escolar, Ana expondo artes em galerias, Lucas adotando um irmão de rua, Maria cursando medicina com o dom guiando. Carlos e Isabel, grisalhos mas apaixonados, visitavam o túmulo dos pais dela anualmente, depositando flores e relatórios do fundo. Maria, mulher agora, sussurrava: Vocês me deram asas. A família Santos, forjada em milagre e reconciliação, tornara-se símbolo de uma órfã de rua e um bicho de rico a uma ponte de esperança, provando que o amor cura abismos sociais, um coração por vez. A história de Maria e os Santos ecoava pelo Rio, inspirando canções de samba e murais nas favelas. Uma menininha com halo, família ao lado, sobre fundo de morros e mar. E no silêncio das noites, quando o vento soprava da baía, ouvia-se uma oração suave. Graças a Deus pela família eterna.